Controle de figurinhas no Data Studio. Fala, galera, amigos! Aqui sou o Joe Mix. Inscreva-se no canal, dê seu like. O nosso ponto de partida são as figurinhas. Então o que eu fiz? Tabulei todas as figurinhas do álbum. Eu tenho uma lista aqui, ó, com todas as figurinhas. Só que para não ter só a figurinha e não saber direito uma informação ou outra, tal, para eu poder mostrar aí para quem eu for trocar, o que eu fiz? Eu também tabulei as informações dos jogadores. Então tem uma aba aqui chamada Detalhes, que tem um pouco de detalhamento, ó, tem a camisa, o nascimento. Para preencher você pode usar um formulário também, você pode fazer um formulário que entrega os dados nos sheets e beleza, tá lá. Eu preferi fazer uma tabela. Para poder puxar essas informações, eu vou fazer uma validação. Como que eu vou fazer essa validação? Eu vou falar assim, olha, nesse campo aqui só pode ter a informação que está nessa faixa aqui. Ah, então eu vou falar para ele, só preenche se for essas informações. Mas eu vou fazer um drop down. Bora fazer o drop down. Para fazer o drop down, então a gente vai em Data. Aqui você tem, ó, Validation. Clica aí no Validation e aí você vai falar o que você quer. No meu caso, eu quero uma lista, então, de uma faixa. Então, list from a range, escolhe aqui qual é a minha range. Selecionei e vem tudo. Mas figurinhas eu não quero que apareça, então vai do A1. Isso aqui é rejeitar. Por que rejeitar? Porque se não for o que está ali, não pode colocar nada. Isso vai evitar que eu tenha algum problema no preenchimento. Não preciso de um texto de ajuda, porque sou só eu. Salvei. Beleza. A partir desse momento, eu tenho um campo com um seletor, tá vendo? E aí o que eu faço? Eu pego isso aqui e copio para tudo. Agora eu vou preencher magicamente aqui com as minhas figurinhas. Tcharam! Ah, formatou. Vou limpar o formato. Eu vou simplificar aqui. Eu vou fazer um splitzinho. Como que funciona o split? O que ele faz? Ele quebra, ele divide. Aí ele vai quebrar a informação. Onde? Onde tem o hífen. Então você começa a digitar ali. Olha sempre, deixa a ajuda aí sempre ligadinha. É importante. Tá? Então comecei aqui. Onde que eu vou fazer o split? Eu vou fazer o split aqui no A2. O que eu vou procurar no split? Abre aspas, hífen, fecha. Beleza. Opa. Beleza. Então o que ele vai fazer? Ele vai quebrar. Achei aqui o quebrante é o, se é que se fala assim, é o hífen. Então eu tenho fig e tenho ali o meu número. Então beleza, fig na verdade é o país, né? Tudo minúsculo sem acento e aqui é o número. Tudo minúsculo sem acento. Aqui, nesse caso de figurinhas, são aquelas figurinhas gerais. Então eu não tenho um país. Vai ficar fig. Beleza, depois eu trato isso lá no Data Studio. E aqui no Qatar, então o que eu vou fazer? Eu posso fazer assim, ó, 2 vezes, ele preenche. Mas toda vez que eu preencher um novo, eu preciso falar para ele, ó, meu filho, figurinhas ficou na validação. Você tem que continuar. Então, para evitar isso, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar esse split dentro de um array. Que aí ele vai fazer o quê? Caso tenha com uma condição, né? Com um se aí e um isBlank. Se ele encontrou conteúdo, ele vai aplicar isso. Então, vou editar aqui. Copia o split, ó. Vou dar um Ctrl X aí. Beleza, e agora vamos começar array. Então vamos lá, array, dá o tab para autocompletar, olha, ele já mostrou qual que é a função, só que aqui eu tenho um if, né, minha condicional. Então abri aqui e eu tenho um isBlank. Na verdade pode escrever tudo em minúsculo que ele depois preenche maiúsculo. Sobre a condição de preenchimento, é saber se na coluna A foi preenchido. Então de A2 a A, ele vai pegar essa faixa inteira. Fechei. E agora o que eu vou fazer? Coloco aqui e o valor, então qual que vai ser o valor? Bom, se for falso ali o valor, eu quero que ele faça o split. Então colei aqui o que eu tinha feito do split, fechei, entrou, beleza. Top? Não, ele colou o quê?
Fig. Ele está colando sempre que tiver preenchido, em todos os outros, ele está preenchendo com aquela informação da primeira. Na verdade, a gente vai fazer assim, ó. Se tiver preenchido, você vai fazer A2A. A2A. Igual tá ali. Aí, agora ele tá pegando, ó. Então ele lê aqui, lê ali e preenche. Então com isso agora a gente tem a coluna país já tratadinho, bonitinho e número. Agora aqui já no Data Studio, tenho aí o Data Studio com já conectado na base e tal, eu já tenho aqui a aba de figurinhas que eu tenho adicionadas ali, que eu seleciono, e também os detalhamentos. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou combinar esses dados. Vou falar, Data Studio, tá vendo esse negócio aqui e esse negócio aqui? Junta tudo isso em uma só. E aí, quando eu falar o número, você me fala o nome. Quando eu chegar nessa parte que eu terei todos os meus dados aqui, a tabela, eu também quero enxergar a foto do jogador, já que eu coloquei lá, planilhei a foto, eu quero a foto também aparecendo. E além da foto, eu quero controlar a quantidade que eu tenho disponível para troca. Então, quais são as disponíveis? Ah, se eu virar para o DataStudio e falar, conte quantas eu tenho. Então ele vai falar, ó, você tem 3 aqui. Aí eu vou falar, beleza, e para trocar, vou trocar 3? Não, porque uma eu vou usar. Então eu tenho 2 aqui e uma aqui. Vamos criar o controle de quantidade. Para o controle de quantidade, será um campo novo muito simples. Então vou add a field, o X que eu tenho mania, e aqui eu vou falar disponível, vai. Vou pôr disp, com preguicinha. E como que vai ser disponível? Bom, na verdade eu vou usar a função count para ele contar, não quero que conte distintamente, ou seja, se ele olhar, por exemplo, figurinha, as duas têm o mesmo nome, eu vou contar como duas. Se eu quiser contar como uma, eu conto distintamente. E aqui eu vou pedir aqui figurinha. Beleza, tenho aqui figurinha. Ah, mas aqui tem um detalhe. Eu quero saber só o que eu tenho disponível para troca. Então vai ser -1. Beleza, apareceu lá, bonitinho. Salvei, done, não tem nada para fazer aqui. Agora eu vou testar se aquele campo que eu criei para controle de figurinhas está realmente funcionando. Então vou adicionar aqui um gráfico de tabela que é da minha basezinha figurinhas. Então aqui tem um controle, então aqui ó, tenho aqui quantas figurinhas eu tenho. Beleza. Eu estou utilizando o quê? A contagem de registro. Aí ele fala, ó, tem 5 aqui, é como se fosse o count, tá? Ele faz a mesma função que o count. Beleza, funcionou. Agora, como que eu sei se funcionou a disponibilidade de figurinhas? Bom, na minha base aqui, eu chamei de fxdisp. Quantas eu tenho? 5 disponível para troca? 4. Quantas eu tenho? 4 disponível para troca? 3. Quantas eu tenho? 2 disponível para troca? 1. Quantas eu tenho? 1 disponível para troca? 0. Beleza, agora vamos para a imagem. Para fazer a imagem, eu vou utilizar o que eu preciso, tá? O que você vai precisar se você for fazer imagem em qualquer dash. Você precisa da URL da imagem. Nesse caso, tem a URL aqui, porque lá naquela base tem lá a URL. Então, vamos adicionar um novo. Eu vou adicionar aqui um novo. E aqui vai chamar img foto. O que eu vou fazer? Eu vou usar a função image. Tira o mouse da frente e dá um tab que completa. Como que é essa imagem, como que funciona, né, a função de imagem? Se não me engano, no português ele também chama image, tá? Tá em inglês. E aí você vai pegar lá, imagem. Eu quero a URL da imagem e eu quero uma label, um texto ali, um rótulo. Cadê minha URL da imagem? Tá aqui. Onde que tá o meu texto? Eu posso colocar um texto qualquer? Eu posso colocar aqui, ó, entre aspas, escrever texto. Tá? Texto de teste 1, 2, 3. Mas no caso é de cada jogador, então eu vou colocar que o rótulo vai ser o nome do jogador. Beleza, então eu tenho aqui imagem e o nome. Bonitinho. Salvou. Agora eu vou fazer o teste da imagem. Será que a imagem funcionou? Será que tá vindo bonitinho? Então deixa eu procurar aqui. Ó, fxmginfo. Beleza, trouxe a imagem. Ó. Vamos ver o nome. O nome e imagem. Ó.
tá trazendo. Ah, como que você diminui a foto, tal? Faz assim, ó. Ele diminui. Se você diminuir a largura da coluna, ele diminui a foto. Agora vamos combinar os dados. Para combinar os dados, a gente vai em Resource, Blend, e agora começa a combinação. Como que funciona a combinação? Ele vai procurar o dado que está num da... Não quero tour, não. Ele vai pegar os dados que está em um dos itens, uma das tabelas, e combinar com os outros que estão nas outras tabelas, juntar tudo bonitinho. Pode fazer isso para várias, tá? Se não me engano, até 6 tabelas. O que eu vou usar aqui de informação? Na verdade, eu vou usar como base a minha que tem a figurinha, né? Que eu preenchi a figurinha. Como eu tenho número e país nela, eu já vou colocar aqui. Já tem a criação que eu fiz lá para contar quanto eu tenho disponível para troca. Também coloquei aqui. Eu preciso da contagem? Precisar, não preciso. Porque eu estou usando ali. Então, beleza. E o meu próximo passo é a segunda tabela, né? Minha segunda tabela será que tem detalhamento dos jogadores. E aqui, ó, figurinha e figurinha número. Precisa ser o mesmo nome? Não, porque você vai falar para o Data Studio. Data Studio, esse daqui e esse daqui você relaciona. Ele só precisa achar os mesmos dados. Imagem, eu quero. Primeiro eu vou colocar aqui uma coisa importante. Eu tenho aqui a figurinha, eu quero a página. Para eu saber que página que tá, para eu olhar, para eu bater se realmente tá certo que eu preenchi, sei lá. Importante saber a página, o número tá aqui. Agora, o nome, para eu saber o nome do jogador. Eu quero a imagem do jogador. Beleza. A camisa, eu não preenchi a camisa de todos, mas eu sei que tem vários jogadores lá que a camisa não tem nada a ver, o que mostra ali na camisa. Beleza. Então eu vou escolher aqui a camisa, a área onde ele joga, o local onde ele joga. Aqui, local. E eu vou pôr também altura. Vou pôr peso. Preciso do nascimento? Não preciso. Eu só vou colocar aqui para preencher. Porque o que vai acontecer? Chega uma hora aqui que você chega no limite, tá vendo? E aí você não consegue adicionar mais. Bom, beleza. Tô aqui. Eu vou colocar um nome, tá? Eu preciso colocar, não preciso, vou colocar. Vai chamar B. Beleza, minha fonte de dados B, que tá combinados. Eu ia chamar Blended. Tá. Então aqui, beleza. O que eu tenho que definir agora? Como que ele vai organizar isso? Como que ele vai ler o que, para onde e tal? Então, para fazer isso, o que a gente vai fazer? A gente vai falar para ele como ele faz o join, que é como eu olho de um lado para o outro. Aqui no join, o foco aqui não é a gente falar sobre join e tal, mas é importante você dar uma estudadinha, acho legal, depois dar uma olhada como funciona. De qualquer forma, eu não sei como que faz. Faz assim, ó, vai no primeiro, vai no left. Left, e eu vou pegar o que aqui no left? Figurinha. E na minha outra tabela, eu vou pegar figurinha número. Ele vai relacionar essas informações. Salvei. Beleza, então ele vai ver o que está aqui e puxar as informações que está lá. Tá aí, Blended, vou pôr 01 aqui. Salva. Eu vou puxar a foto para ver se funcionou. Quando você combina, ele no primeiro momento que ele vai fazer o join lá, ele demora um pouquinho. Ó, trouxe a foto. Beleza, então agora eu vou colocar aqui o nome. Trouxe o nome. Beleza. Isso daqui é o que está preenchido nos jogadores, certo? Lá na de jogador. Mas o que eu quero fazer, na verdade, eu quero saber se eu tenho a figurinha. Para saber se eu tenho a figurinha, eu vou pedir primeiro aqui figurinha. Ó, tenho aqui. Então que legal. Deixa eu diminuir aqui para mostrar. Aí ele está trazendo as figurinhas. Ó, Qatar 18. Tem o Qatar 18? Tô olhando aqui no meu controle. Eu tenho. Cadê? Vamos lá olhar. Qatar 18, tenho várias, inclusive. Bom, aqui, controle de figurinha. Agora o que eu vou fazer? Eu quero saber quantas eu tenho para trocar, já que eu acabei de ver que o Razan, por exemplo, eu tenho várias figurinhas do Razan. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar mais uma tabela agora separada daqui, só para eu deixar ali o que eu tenho de troca disponível. Então, ó, vou pegar aqui, disponível. Mas eu tinha que puxar uma tabela, né?
Então aqui, porque aqui eu vejo o que eu tenho, aqui eu vejo o que eu tenho disponível para troca. Então, ó, eu puxei a tabela aqui, ele já trouxe. Do Catar, por exemplo, eu tenho 4 disponíveis. Ah, que legal. Mas agora eu estou olhando por país. Eu quero olhar, na verdade, por figurinha. Então, ó, Catar, eu tenho 4. Na minha tabela tem que ter 5. Uma, duas, três, quatro, 5. Por quê? Uma delas eu vou usar para troca. Então, assim, uma eu guardo ali que eu vou usar depois. Agora, então eu tenho aqui minhas figurinhas disponíveis para a Copa, para troca, aqui para a Copa. E aqui agora eu vou incrementar um pouco as informações que eu estou usando. Então, agora que eu estruturei e coloquei um pouquinho mais de informações, tem 2 colunas que estão me incomodando um pouco. Por quê? Porque país está com, como vem escrito na figurinha, não com o país. E eu quero o país, eu quero o nome do país. Ah, então como que eu vou fazer isso? Eu vou criar um campo novo e outro é o campo local. Em local, ele está mostrando lá, ah, beleza, jogo no ataque, jogo na zaga, mas eu quero que apareça lá a função. E aí o que eu preciso fazer? Primeiro eu levantar quais as opções que eu tenho. Se não me engano, são 3. Ou é meio, ou é zaga, ou é ataque. Aí eu posso colocar isso. E no país aí eu já tenho uma lista um pouquinho maior. Como que eu vou fazer para o país? Vou criar aqui, lembrando que a gente está trabalhando aqui com um dado combinado agora. Então o dado combinado pega informação dessas 2 tabelas aí que a gente tem. Só que o que eu vou fazer, se eu atualizar aqui, ele aparece lá. Lá vai aparecer, eu só tenho que falar que eu quero usar essa informação. Então eu vou criar por aqui primeiro. O que eu vou fazer no meu primeiro momento aqui? Eu vou criar para um só. Vou criar para o Qatar, que é o que eu tenho, o que eu tenho mais. Aí eu vou criar aqui então um campo, vai chamar FCS. E agora vamos lá, case. Aqui eu já então, como que a gente vai pensar? Quando expressão regular, ou seja, match, então ela combina, então eu combino com aquela informação. Qual informação? País, mas aí eu falei, vamos usar o campo país, mas agora eu quero fazer uma expressão regular para isso. Para fazer expressão regular, eu ponho a vírgula e aí agora eu abro entre aspas. Ah, beleza, fiz abrir, fechei e entre parênteses. Beleza, aqui é só eu escrever a expressão regular. Bom, vamos para a expressão. Vou usar o Qatar como exemplo, que é a que eu tenho mais. O Qatar tá assim, ó. Tá cat. Então ele vai procurar o quê? Se a expressão regular bater com essa, vai ser isso aqui. Eu posso colocar isso aqui, ó, para falar que tem a cat e qualquer coisa depois de cat. Eu posso falar isso antes? Posso falar isso antes, mas eu preciso falar isso antes. Por quê? Na verdade, começa com cat e hífen. Então, beleza, começou com isso e tem qualquer coisa no final. Então, quando ele tiver isso, quando ele tiver essa situação, então vai chamar de Qatar. No bom e velho Portuga. E caso contrário, mas por que eu vou colocar esse caso contrário? Para eu fazer ali uma validação de dados. Tá, então eu vou ter ali meu data quality e aí eu vou ver, vai falar, tá aparecendo um outro caso aqui. O que é nesse caso? E aí eu dou uma lapidada lá. Tá? Tô levando isso como se fosse um job, porque é sério aqui completar o álbum. E aqui a gente vai colocar, vou colocar ind, de indisponível. E end. Beleza, então agora toda vez que tiver Qatar, e aí, só que eu vou copiar isso aqui, ó. Por quê? Eu vou mostrar, ensinar um truque muito bacana. Vamos ver primeiro se funcionou. Vamos para o dado combinado, editar o dado combinado. Aqui no dado combinado, ó, agora a gente tem um FX país. Falar, ó, eu quero usar o FX país. Ah, beleza. Eu preciso desse país aqui? Não. Ah, mas é que eu uso na figurinha. Então volta. Ah, mas na figurinha já tem, então tira. Salvei. Close. Ele quebrou porque eu deletei uma informação. E agora eu vou subir a país. E deu ruim. Por que deu ruim? Eu deletei país. Ele está usando o país. Se eu tivesse feito antes de combinar os dados, dava certo, que nem foi de imagem. Nesse caso, como eu fiz depois, ele precisa do outro campo.
Então eu tenho que voltar aqui em combinado, porque ele não enxerga país se eu não tiver com esse daqui. Esse daqui olha para esse para renomear. Agora vai funcionar. Então eu tinha quebrado porque eu tinha tirado o país, mas agora beleza. Ó, se eu colocar país aqui, coloquei por último para ficar visível, foi. E se eu colocar o campo que eu criei, que não tá aqui? Vamos lá de novo. Ué, tá aí. Por que eu não achei? Beleza. Foi aí, então ele está enxergando lá Qatar, indisponível. Beleza. Agora o que eu vou fazer? Eu tenho que fazer isso para todos, certo? Então eu vou fazer um truque aqui muito maroto. O que, que eu tenho de países? Volta aqui, eu vou para minha desk. Aqui na desk eu tenho todos os países. Na verdade, eu tenho aqui também todos os países, né? O que, que eu posso fazer? Eu posso fazer aqui o seguinte: eu posso dar um split. O que, que eu quero? Eu quero tudo que está aqui, mas eu não quero o número, eu não quero o hífen. Então, a primeira coisa que eu posso fazer o split. Eu dou um split, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz ali na frente. Vou deixar aqui isso que a gente vai usar já já. Então, eu vou pegar aqui o split para fazer o split já para tudo. Beleza, ele puxou tudo. Isso daqui eu quero só isso. Agora o que eu quero isso aqui único. Então, agora eu vou fazer um igual Ionic. Qual minha faixa? Minha faixa é essa. Então ele trouxe tudo aqui. Beleza, esses são todos os países. Então quando eu tiver escrito isso daqui, eu vou escrever o quê? Catar. Ah, quando eu tiver escrito isso daqui, eu vou escrever o quê? Equador. Ah, e quando tiver isso? Senegal. E quando tiver aqui? Aqui é Holanda, tá em inglês porque eles usam o universal lá, Netherlands. Então, Holanda. E aqui eu parei já. Mas aqui, o que, que a gente tem de interessante? No Data Studio eu não faço isso aqui, ó. Aqui é o campo que ele está procurando. Beleza. E aqui é a informação que ele está procurando. O que, que eu vou fazer? Então eu vou fazer o seguinte. Aqui é onde eu digito o que ele está procurando, não é? Então, ó. Você vai procurar por isso aqui, ó. Então ele está lá, começou. O que, que eu vou procurar? Isso daqui. Como que vai terminar? Vai terminar como está aqui, ó. Então nessa daqui eu falo como que tá e ele termina como. Então aqui termina aqui, só que tem que escrever o Qatar, né? Aí aqui eu vou escrever o quê? Deixei minúsculo aqui. Eu ia usar a função, mas não é assim mesmo. Vou escrever Qatar. E depois eu termino com aspas. Eu ponho espaço aspas, porque se pôr só aspas... Ah, funcionou. Ah, mas já aconteceu de não. E aqui eu puxo. Ah, posso usar um array? Posso usar um array. Aí eu copio isso daqui, vou aqui para o Data Studio. Vou onde eu tô lá, onde eu tenho os países, que é nessa daqui. Ixi, não é essa daqui. É na primeira. E agora eu vou fazer o quê? Eu vou colar. Ah, beleza. Aí vai funcionar? Vai funcionar, só que eu preciso tirar esses espaços. O que, que eu faço? Jogo num bloco de nota e eu tiro, deleto todos os espaços. Por quê? Dá um find replace e ele vai apagar tudo. Mas aqui nós vamos fazendo na mão. Entendeu? Você copia isso daqui, ó. Aí você dá, dependendo de como for, você vai dar lá um Ctrl H, o Ctrl F, Ctrl L, sei lá. E aí vai fazer o find replace por um espacinho aqui. Aí ele vai tirar todos esses espaços e vai funcionar perfeitamente. Levando mais tempo para tirar o espaço do que para fazer, né? Beleza, então se for Inglaterra, beleza. Salvei aqui,
Fechei, acabou. Vamos ver se isso aconteceu. Equador, Irã, Inglaterra. Ah, e eu não precisei mexer de novo? Não, porque eu atualizei a função aqui, uma coisa tá lendo a outra ali. Então ele já atualizou. Foi isso aí, amigos! Lembre-se de se inscrever e dê seu like!